palavra é vereador Reginaldo. Senhor presidente, demais membros da mesa, caros colegas vereadores, funcionários, público presentes, ouvintes da PLFM, meu boa noite. Vou pedir desculpa, estou um pouco afônico pela gripe, mas, senhor presidente, eu quero falar aqui sobre o projeto e indignadamente falar sobre o movimento Cadê. E eu chego a perguntar assim, sabe, Matheus, cadê a responsabilidade? Cadê o respeito? Cadê a dignidade do que você descreve? Chega a doer nas pessoas. Eu vou explicar aqui para você poder entender de uma vez por todas, mas não adianta você escrever e manchar meu nome lá para depois vir aqui escutar o que é certo, não. Tem que ter responsabilidade. Tem direito de falar aí também? Tem. Não, você não tem não. Nós vamos falar na justiça, porque eu vou entrar na justiça contra a Vossa Senhoria. Pode esperar. Já entrei contra outros que você também. Pode estar certo disso. É uma vergonha. Vocês tinham que ter responsabilidade. Um pouco mais. O projeto de alteração da questão das regras de doação de terreno em Pedro Leopoldo, quando eu entrei em 97 nesta casa, tinha doações de todo e qualquer tipo, doação para a empresa que virou favela, doação para a empresa que virou sítio, e eu, Reginaldo, fiz um requerimento, fizemos um levantamento e retrocedeu todos os imóveis que não estavam sendo usados para a empresa. Com responsabilidade. Fui eu que fiz isso, Reginaldo Saraiva. A partir daí, e agora, quando nós chegamos aqui, teve algumas alterações durante a execução da lei até hoje. Nós tivemos um problema, que é um problema excepcional, da questão da Geramix e da MEC-Brum. A lei que eu criei para moralizar a doação dizia que só receberia o terreno com 20 anos de ininterruptos trabalhos produzidos e impostos pagos. Agora surge uma excepcionalidade. E aí, porque tem que ser 20 anos, os empresários que estão dentro do povo, que juntos devem gerar hoje uns 400 empregos, não sei quantos milhões de faturamento por ano, que o programa deles não me interessa, mas eu sei que são milhões de faturamento por ano, de impostos que são pagos, são genuinamente empresas Pedro Leopoldo, são filhos de Pedro Leopoldo. E aí eu vou deixar passar, porque eu tenho medo de votar e o Cadê pôr meu nome ali, porque fulano vai falar de mim. Eu sou representante do povo por competência, não importa o que vocês vão dizer. Eu sei o que eu estou fazendo, porque tenho conhecimento, sou formado em Direito, sou pós-graduado em Administração Pública, sou pós-graduado em Poder Legislativo e Direito Administrativo. Eu tenho conhecimento do que eu falo e faço. E estou falando aqui porque sou e tenho bagagem para falar. Agora não vai qualquer um escrever sobre mim de movimento, não. Escuta aí. Esse projeto entrou na casa em 25 de agosto de 2011. 25 de agosto de 2011. Esse projeto tramitou até agora para dar essa balela toda, para dar essa confusão toda. Por quê? 2 ou 3 pessoas não dava a aparecer, com medo de assumir. Não assume, mas também não entende, não procura entender, não estuda. Gente, isso tem que acabar. Nós somos representantes de 70 mil pessoas aproximadamente. Nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que ter competência para tomar decisão e tomar com seriedade, com responsabilidade. Porque eu não posso ver em olhos nus e naturais 2 empresários serem prejudicados, 2 grandes empresas hoje no nosso município, porque eu vou me acovardar de votar. Não posso. Não posso assumir isso. Como homem público, não. E sou um homem público que tem minha vida limpa e transparente. Pode pedir para quebrar qualquer sigilo bancário, fiscal, telefone, o que quiser. Eu sou o único político dessa cidade que denunciei um promotor. Procura na história se tem outro que denunciou um promotor. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Com ninguém. A indicação para alterar a lei e para criar a condição para que eles não ficassem prejudicados, também fui eu que fiz. A indicação já mandou a lei pronta para o prefeito. A lei é minha, só que eu não podia administrativamente fazer, ter iniciativa. Mas a indicação é a indicação 188/2011. E o prefeito fez a lei, copiou e mandou para cá, assinada por ele, precisava ser assinada por ele. Aí eu acho que alguns se sentiram aliviados quando a procuradora do município chegou aqui e apresentou uma consulta feita por uma outra prefeitura ao Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, onde diz:
o prefeito perguntou se podia proceder doação no período eleitoral. Aí o artigo 30 do regimento do Tribunal Regional Eleitoral diz sobre a consulta que eles têm que responder. E aí vem e diz, Código Eleitoral, doação de imóvel pelo município para a instalação de empresa, aprovação da lei municipal em ano. Olha, eu gostaria que entendesse o português. Em ano anterior às eleições. Em ano anterior às eleições, tudo no singular. É o ano que passou. É o ano que antecede as eleições. O caso deles, um tem 12 anos de doação, o outro tem 18. Como é que eu vou aplicar isso aqui no caso deles? E o caso deles é atípico. Eles vão ter lá uma empresa, uma estrada que vai passar dentro do terreno dos dois. Quem é que ia adivinhar que isso ia acontecer? Então a excepcionalidade nos critérios da lei tem que existir, para que o homem público possa ter condição de resolver o problema na emergência. Agora, mudando essa lei aqui, só vai mudar os critérios, vai abrir mais um critério. Aí vão para o Facebook e põem lá, está mudando uma lei de 20 anos para 6. Sem responsabilidade, e pelo menos ler o projeto de lei, para ver que está só criando mais um critério, que o prazo de doação definitiva continua sendo 20 anos. Isso é irresponsabilidade. Não mudou-se nada, presidente. A lei continua com 5 anos para quem quiser comprar com 25% de desconto, com 10 anos para 50%, com 75% para 15 anos e receber integral com 20 anos. E criou-se uma excepcionalidade de empresas que não estão precisando de comprar, não precisam de financiamento, estão bem, graças a Deus, mas que não podem discutir na justiça a estrada passar dentro do terreno, porque não são deles o terreno é do município, e o município vai ter o interesse que eles têm de serem prejudicados. Que lugar que vai passar a estrada? Pelo menos a Geramix eu sei que tem um poço artesiano com outorga e tudo mais, que está dentro do perímetro de passagem da estrada. Tem a subestação. O Bruno eu nem sei falar da Mecbrum. O que é, o que vai perder, qual galpão, quantos metros para dentro. E vão discutir como. Se não tem a legitimidade, eles têm a posse, mas não têm o domínio, eles não têm documento. Eles não são parte legítima na ação. É a prefeitura e o Estado, mas a empresa é deles, o prejuízo é deles. É isso que eu quero que vocês que vão votar entendam. Não tem nada de errado. E eu vou continuar explicando. A lei eleitoral e o artigo 73, que a procuradora do município trouxe, diz o seguinte. Artigo 73. São proibidas aos agentes políticos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Aí vem o seguinte, parágrafo 10, que é o parágrafo que ela coloca como referência. No ano em que se realizar as eleições, a lei fala no ano em que se realizar as eleições, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. No ano das eleições. Aí, senhor presidente, nós vimos que o que precisa, na realidade, ser feito é ter um pouco de comprometimento. Porque eu já comuniquei aos empresários que no dia 12, vou ler aqui agora, senhor presidente, o ofício que eu mandei para o prefeito no dia 12, próximo desse mês passado, dizendo o seguinte, com o seguinte teor. Senhor prefeito, cumprimento na oportunidade e peço-lhe uma atenção especial para o que exponho. As empresas Geramix e Mecbrum estão passando por uma situação de desconforto em função da desapropriação que o Estado vai promover em suas empresas. E elas não possuem documento de doação definitiva, não é sequer parte legítima no caso de propositura de ação. Sabemos que o TRE proíbe, com base no artigo 73 da lei eleitoral, aos agentes políticos e aos servidores, conduta que possa vir a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos do pleito eleitoral. Parágrafo 10. O artigo, parágrafo 10 do referido artigo, determina que no ano em que se realizam as eleições,
fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Como, na realidade, as empresas não receberam nenhuma doação de suas mãos, pois a permissão de direito real de uso de uma são mais de 11 anos e da outra mais de 17 anos. Gostaria que fosse feito por parte da prefeitura, prestem bem atenção no que eu estou pedindo, juntamente com os empresários, uma conversa com o promotor de justiça, mostrando a situação das empresas, a situação que as empresas se encontram, a necessidade de obter a documentação definitiva em função do momento ímpar e atípico. Precisamos tentar de tudo para não ver os nossos empresários prejudicados, muito menos correr o risco de perder uma dessas empresas em Pedro Leopoldo. Certo de sua preocupação com os nossos munícipes e principalmente com os nossos empresários genuinamente pedro-leopoldenses, antecipadamente agradeço. Reginaldo Saraiva. Se eu estivesse pensando em algum erro, em alguma coisa errada, eu não estaria chamando promotor para participar, não. Eu não estaria colocando o Ministério Público diante dos processos que nós estamos trabalhando, não. É tudo transparente, como sempre foi, e o senhor sempre fala nessa casa, tem a transparência, que aqueles leigos que não procuram entender e aprender, querem criticar. Porque não conhecem a realidade, porque não estudam, porque não buscam conhecimento, mas querem criticar, querem ficar o tempo todo com um ferrinho de dentista, cutucando, sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Devem mudar essas atitudes. Se o movimento que quer o melhor para Pedro Leopoldo tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito ao cidadão, e principalmente aos homens públicos, que têm honra e que têm linha. E saiu no Facebook, só para me terminar, dizendo que a lei que criou os critérios para doação, que eu já disse, fui eu que fiz, reduzia de 20 anos para 6 anos. Eu volto a dizer, 6 anos é um critério a mais. A lei continua na integridade e na integralidade de tudo que estava lá, continua lá. Só buscar, ler. É público, dá para todo mundo ver. Só pegar e ler. E eu disse o seguinte, maldoso comentário do senhor Matheus Utz, que continuou mostrando total desconhecimento da legislação e do regimento interno. A lei não altera de 20 anos para 6, apenas cria um novo critério, possibilitando, em casos de extremo e relevante interesse público, doar com um terço do tempo, e quem não tiver um terço do tempo, vocês também nem sabem, a lei prevê, tem que dar um outro imóvel em garantia no mesmo valor para não ter que sair daquele imóvel com a indústria montada. Aí disseram que não houve critério para anulação da votação, que eu entro com recurso hoje. Ora, esse recurso não foi para anular o projeto, não, foi para anular todas as votações que tiveram naquele dia. Não é esse projeto. E sabe por quê, senhor Matheus? Por que nós tivemos que, eu tive que dar com recurso? Os argumentos para anulação da votação não tem nada a ver com o projeto específico, ora em tela. Pois pedi que anulasse todos os projetos votados naquele dia, e não apenas esse. O motivo: tinha um veto do prefeito que sobrestava a pauta. E para os leigos, sobrestar é sobreestar, é estar acima da pauta. Não se pode votar nada se não votar primeiro o veto. Isso é lei, isso está na ordem do regimento interno. E atropelaram, não votaram o veto e votaram outros projetos. E eu, como conhecedor do direito, não vou aceitar isso, está errado. Agora, o resultado que vai dar depois na outra votação não é problema meu. Cada um vai votar segundo a sua consciência. Mas não podia passar, estava errado. Foi conduzido de forma errada. Tinha que votar primeiro o veto, aí podia ter votado. E se os outros projetos, o que acontecesse na votação, não tinha recurso para poder anular a votação. Eu só anulei porque tem base, porque tem para poder anular. Eu só anulei, não. Eu só entrei com recurso. Quem vai anular são os vereadores que votem. Se votarem contra, não anula. Se votar favorável ao recurso, vai anular a votação e pode se votar novamente o projeto.
Então, enquanto tiver um veto sobre essa pauta, não se vota nenhuma proposição, nenhuma matéria. E aí colocaram lá também que a lei de licitações prevê que haja licitação para terrenos públicos a serem doados. Primeiro que os terrenos que já foram doados, igual eles já estão 11 anos, 18 anos no terreno, aí, para qualquer situação que nós vamos mudar, nós vamos fazer uma licitação agora e vai tirar a empresa deles para onde? O caso deles não tem que ter mais licitação, não. E para quem não sabe, não conhece, está dizendo aqui, o problema é que, na realidade, o artigo 17, inciso 1, letra B, da 8666, que fala sobre a licitação do bem público, ela está sob sua eficácia suspensa pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de uma DIN 927, dígito 3, impetrada pelo governador do Estado. Nem está valendo, está suspenso esse artigo que garante a licitação. De tanta informação que vocês têm, ainda escreve isso para o Brasil e o mundo ver. Eu fico doente, é muita incompetência. Chega a ser ridículo o que vocês escrevem. Reinaldo, já tem 22 minutos. Tá bom, senhor presidente, eu acho que eu já falei. O projeto, o recurso vai entrar em discussão. Sim, sim. Não, mas eu não vou nem... o que eu tinha que falar, eu já falei, só para terminar aqui, só para fechar. Eu queria avisar uma senhorita que escreveu lá no blog, lá no movimento, que falou que o meu interesse aqui é uma venda casada. É reduzir o tempo para que a Franco Matos possa receber o imóvel dela com 6 anos. Ela também vai esclarecer isso para mim na justiça. Não é só o Senado, ela também vai falar comigo. Obrigado.